o convite. Entendi. Agradecer o convite de poder estar aqui, poder ser o último dia de hoje, né? Plena sexta-feira. E para mim é um dos dias que sempre me pega, assim. Sexta-feira para mim é um dia que eu gosto sempre de estar servindo. É muito bom poder estar aqui, né? Boa noite a todos. Meu nome então é Antônio, sou membro de Amor Exigente, limpo só por hoje e para sempre. Deixa eu marcar o tempo aqui, Alex, senão ferrou. Pronto. Senão voa, né, Lilian? Ai, meu Deus, que bom poder estar aqui e falar de um tema tão importante, né? A cooperação na recuperação rumo à sobriedade. Quando eu li o que o Alex pediu, né, que a gente trabalhasse um pouco em cima, né, sobre a cooperação na recuperação rumo à sobriedade, eu sempre fico pensando comigo assim, né? Qual sobriedade? Qual o estilo de sobriedade? Sobriedade só para quem usou droga ou sobriedade no seio familiar? Eu confesso que prefiro a sobriedade no seio familiar. Então, a sobriedade não só para aquele ente querido que usou drogas. Sobriedade no seio familiar engloba também a sobriedade dentro da codependência. E, ao meu ver, é um trabalho muito mais cansativo do que o próprio dependente. Porque nós um dia usamos droga, nos perdemos ali nesse mundo obscuro de álcool ou outras drogas, né, ou outras substâncias. O familiar não, ele só sofreu as consequências do uso do seu ente querido. Porém, em algum momento da sua vida também perdeu a sobriedade. E a volta do familiar, o ente querido que usou qualquer tipo de substância e se perdeu, ele inicia a sobriedade. Ao longo do tempo que eu estou dentro do programa, eu percebo que a evolução dele, ela se torna rápida. E o familiar, com a evolução da codependência, ela é um pouquinho mais demorada. Mas eu não vejo isso também como um erro ou algo como se, isso está errado. Não, pelo contrário. Isso faz com que nós, ou eu, que um dia me perdi, tenha um olhar diferenciado para tudo isso. E comece através da minha recuperação, ajudar o meu seio familiar a também entrar em recuperação. E quando os dois começam a trabalhar a recuperação em busca da sobriedade, porque ninguém encontra sobriedade já de cara, sobriedade é uma trajetória. Em primeiro momento, a gente precisa primeiro aprender a ficar abstêmio da droga. É o primeiro momento. Precisamos aprender a ficar sem droga. Segundo momento, aprender a ficar abstêmio da droga e a mexer com alguns comportamentos. Parar de manipular, parar de mentir, parar de se enganar, para depois começar a chegar aos passos da sobriedade. Eu percebo que às vezes as pessoas entendem que fala de sobriedade pensando no ficar sem o uso. Não consigo enxergar dessa forma. Sobriedade é um passo a mais. Sobriedade é qualidade de vida, é mudança total e radical de vida, é mudança de comportamento. Né? O ficar sem droga é ficar abstêmio dela, que é um processo também que dói. E muitos acabam tendo as recaídas, e eu percebo isso também ao longo de tempo dentro da sala de sobriedade, porque eles ficam trabalhando em cima da sobriedade e ainda não trabalharam o aprender a ficar abstêmio da droga. E aí essa palavra sobriedade se torna pesada. É um fardo muito pesado a se carregar e às vezes é um fardo muito pesado que às vezes até a família impõe isso. Você precisa entrar em sobriedade, você precisa entrar em sobriedade. E às vezes ele só está precisando no momento ficar abstêmio. Entender que o processo de recuperação ele é devagar. Assim como foi o processo de uso, pelo menos para mim. Sempre quando eu estiver falando, eu falo sempre voltado para o Antônio, assim, né? Porque eu sei o que eu passei, a trajetória minha. Eu sei que muitos dizem que nesse mundo só que a gente viveu, só muda o endereço. E eu também não consigo ver dessa forma, porque eu sei o que eu sofri usando droga. E eu sei que outros não sofreram o que eu usei, o que eu sofri. Puderam sofrer até mais. Penso eu que sim. Mas eles não sofreram o que eu passei.
Então, eu também não concordo com essa frase que quem usou droga só muda o endereço, o resto é tudo igual. Não é. Para mim, não. Para mim, cada um tem a sua história e precisa ser respeitado. Né? Eu não consigo enxergar dessa outra forma. Mas o processo, ele se torna muito bacana quando a gente entende essa cooperação. Quando o ente querido nosso começa a cooperar dentro de casa, e os familiares começam também a cooperar para que ele consiga fazer a cooperação. E a gente precisa aprender tudo de novo. Eu precisei aprender tudo de novo. Aprender a me organizar, aprender a ser responsável, aprender o que era ética, porque eu não sabia. Ética eu nem sabia. Precisei entender o que é ética, o que é uma responsabilidade com o trabalho, uma responsabilidade com o meu lar, uma responsabilidade com a minha espiritualidade, a responsabilidade com os meus amigos e uma responsabilidade com a sociedade. Eu precisei aprender tudo isso. Eu não sabia. Eu só sabia levantar para ir usar droga. E o que eu fazia para usar droga? Tudo. Então, a gente não precisa ficar dizendo qual foi o processo a qual o Antônio passou para conseguir usar as drogas. Isso todo mundo sabe. Né? Quando a gente se perde nesse mundo obscuro de álcool ou outras drogas, o que a gente precisar fazer para conseguir essas substâncias, nós iremos fazer e eu fiz. Mas eu gosto de dizer quem eu sou hoje. Sou quem sou porque somos todos nós. Aí a nossa frase, juntos somos mais fortes. Estou até com o banner aqui hoje. Vou ajeitar esse banner aqui. Juntos somos mais fortes. E o processo da espiritualidade, quando o Alex colocou ali, falando dos meninos correndo de mão dadas em rumo ao cesto, eu vejo isso dentro do amor exigente, né? O nosso símbolo. Né? O nosso símbolo foi perfeita a espiritualidade que o Alex colocou. Porque dentro do amor exigente, nós só caminhamos de mãos dadas. Não tem ninguém à frente. Ninguém. Por isso que, se nós percebemos, se nós chegarmos perto de qualquer evento que o nosso presidente estiver, que hoje, no momento, é o Luiz Fernando, se você olhar no crachá dele, vai estar escrito voluntário. Não vai estar escrito presidente do amor exigente. Vai estar escrito voluntário. Porque é isso que nós somos. Só voluntários de um programa a qual o Poder Superior nos deu. Para que a gente pudesse estar à frente e levando ele para mais pessoas que precisam. E tudo isso passa pela cooperação. E esse processo de cooperação, eu penso que tem que iniciar dentro de casa. Porque cooperar dentro de um grupo é fácil. Não é difícil nós estarmos ali numa reunião de amor exigente, cooperando com a reunião, cooperando com a sala, né, cooperando com as pessoas. E ao chegar em casa? Como que está a cooperação dentro de nossas casas? Eu percebo que, e já tive alguns pais que já vieram conversar comigo, dizendo assim, Antônio, eu não vou parar de beber porque o problema não é meu. O problema é do meu ente querido, ou do meu filho. E eu sempre devolvo essa pergunta, perguntando, mas onde que o seu filho mora? Ele mora na minha casa. Então, o problema é teu. Porque se você tem um problema instalado do grau que é um problema da dependência, se você dizer que se você não tem problema, então você precisa realmente de grupo de amor exigente. Mas é fácil a gente querer que o outro mude. E aí nós chegamos dentro do programa de amor exigente, o amor exigente olha para nós e fala assim, quem precisa mudar é você. Nada muda se eu não mudar. Quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. Mas nós chegamos no programa querendo mudar o outro, querendo fazer com que o outro pare de usar droga, querendo fazer com que o outro entre em recuperação. E nós estamos em recuperação para exigir isso do outro? Qual é a melhor forma de mostrar a sobriedade para uma pessoa? Vivendo ela. Falar de sobriedade, tem um monte de pessoas que falam. Hoje nós sabemos, existem uns 1000 livros falando de recuperação. Mas e a vivência? Eu não encontrei nenhum livro ainda.
que fala de vivência de sobriedade. Mas falar sobre a dependência existe milhares. Mas e um livro que fale sobre como que uma pessoa consegue viver a recuperação dela, ser o tema que a gente usou para o nosso último webinar agora, como ser livre vivendo a sobriedade. Não foi à toa esse tema. Quando eu montamos esse webinar, e eu que elaborei esse tema, como ser livre vivendo a sobriedade. Porque eu percebo que tem várias pessoas, até há vários anos, sem o uso, mas ainda presos. Não conseguindo cooperar, não conseguindo encontrar a sobriedade a qual é tão gostoso quando você começa a enxergar ela. Eu digo que eu ainda não encontrei com a minha sobriedade, mas eu já consigo encostar nela. Hoje eu já consigo encostar na minha sobriedade e é muito prazeroso tudo isso. Eu digo que eu consigo ver também que a minha casa hoje já tem esse também encostar da sobriedade. Eu ainda estou caminhando ainda, né? Eu ainda estou engatinhando no processo de recuperação. Eu sei que é um processo que ainda vai muito tempo, assim, eu não tenho pressa para isso acontecer. Eu não tive pressa para usar droga, por que eu vou ter pressa para correr atrás da sobriedade? Deixa ela vir do tempo dela, devagarzinho, da forma que tem que vir. O importante é que tudo que está ao meu redor venha junto com a minha sobriedade. E quando a gente pensa nesse redor, cooperando com o nosso lar, a recuperação ela flui de uma forma tão magnífica, tão bonita, que as pessoas, quando a gente fala que um dia nós usamos droga, eles não acreditam. Mas aí a gente começa a fazer uma reflexão, e eu faço essa reflexão quase que diariamente de quando eu estava andando na rua e via as pessoas atravessando para o outro lado, porque não queria passar do meu lado. E hoje eu ando e as pessoas querem vir me abraçar, querem vir conversar comigo. Por isso que eu marquei aqui, sou quem sou, porque somos todos. Eu sou quem eu sou porque eu tenho esse programa chamado Amor Exigente, que me deu tudo. Até o que eu nunca imaginei ter, esse programa me trouxe. Esse programa me colocou um verdadeiro homem, me fez um verdadeiro homem. E vem agora me lapidando, né? Que eu ainda estou sendo lapidado e eu penso que essa lapidação só vai terminar quando eu deitar o caixão, que vai ser só com 130 anos de idade. Essa é a minha meta. Ultrapassar nosso saudoso e querido Padre Haroldo, que eu estou com ele aqui, ó, estampado em forma de caricatura na minha camiseta. Esse homem é uma referência muito importante para mim. Então, quando a gente entra nesse processo de cooperar com a recuperação, quem que eu preciso que mais coopere com a minha recuperação, se não eu mesmo? Eu sou a pessoa que mais preciso cooperar comigo. Mas quando eu tenho dentro do meu lar, igual eu tenho aqui comigo a minha esposa, que coopera comigo, e por estar em sobriedade dentro da codependência dela, consegue ver os meus desvios de caráter, as minhas recaídas de comportamentos e me apontar, e não me apontar com julgamento, me apontar pedindo para que eu vá olhar para aquele determinado comportamento inadequado ao qual eu estou tendo. Porque eu não estou percebendo. Às vezes, eu estou em processo de recaída de comportamento que eu não estou percebendo. E vem a Marta para me orientar. Eu estou com outros amigos aqui hoje, eu tenho pessoas próximas de mim, tem a Vivi, tem a Bel, que muitas vezes elas podem me apontar, me ajudar, dizendo, Antônio, olha aqui para você, olha o seu comportamento, ou até às vezes dentro do processo de grupo, às vezes eu estou me excedendo demais ou não, cobrando demais ou exigindo demais, e eles vêm e falam, calma, tira o pé. Por quê? Que aí eu aceito que eles venham e falam isso para mim. Por que eu aceito que a minha esposa venha e cobre e me mostre que eu estou em um processo de recaída de comportamento e eu aceito? Eu aceito porque ela também está em processo de recuperação. Porque se ela não estivesse, eu não iria aceitar. Isso eu falo para vocês 100% de certeza.
Se a minha esposa não estivesse num processo de recuperação, se a minha esposa não estivesse comigo dentro das reuniões, ela lá na sala de cônjuge, eu na sala de sobriedade, nós dois ali coordenando um grupo hoje, se ela não estivesse ali, eu não iria aceitar que ela falasse, porque ela não está em recuperação também. Então, eu ia dizer, como que você pode falar da minha recuperação se você não cuida da tua? Eu iria dizer isso para ela. Mas como eu sei que ela está num processo de recuperação, quando ela me aborda, eu aceito. E não só aceito, eu vou olhar para aquilo que ela me disse. E quando eu enxergo que ela me falou e eu vejo que ela estava certa, eu venho e agradeço. E peço a ajuda para ela, porque muitas vezes eu não sei como sair daquele comportamento inadequado. Muitas vezes eu não sei como lidar com aquela recaída de comportamento e é ela que vai me ajudar. É a Vivi, é a Bel, é a sala de sobriedade, ou a sala de família, ou os meus 4 padrinhos. São eles que vão me ajudar. Então, a importância de cooperar na recuperação rumo à sobriedade tem que ser no seu todo. Tem que ser dentro do seio familiar. E eu fico tão triste, mas tão triste, quando eu vejo famílias que falam essa frase para mim, o problema não é meu. E aí o seu ente querido entra em um processo de recuperação e ele chega na sua casa e a sua casa não é fator de proteção para ele. Pelo contrário, é um lugar de risco. Se ele abrir a geladeira, tem bebida alcoólica lá dentro, tem droga dentro da geladeira. Se ele abrir a despensa, tem bebida alcoólica lá dentro, tem droga dentro da despensa. Se você tem um filho que se perdeu no mundo de álcool ou outras drogas e ele fez o uso de crack, e você acendeu um cigarro do lado dele, você pode ligar a memória eufórica dele, porque para fumar o crack precisa do cigarro. E quantas vezes, na reunião aqui no grupo, a qual eu pertenço aqui em Campinas, eu vi o pai descer lá embaixo para fumar junto com o filho. E aí eu sempre, quando eu vejo, eu falo assim, que bonito, pai e filho usando droga junto. Eu sempre falo assim. Porque aqui as pessoas que querem fazer uso de droga, a gente pede que desça lá embaixo. Não fica na porta do grupo. A gente pede que fique na parte de baixo. Para que a gente não fica sentindo o cheiro da droga. Terça-feira agora a gente vai fazer uma confraternização aqui do grupo ao qual eu pertenço. E é numa chácara. E quem está ali sabe, se quiser fumar, é do portão para fora. Depois volta. Porque dentro do portão para dentro, se é uma confraternização de amor exigente, não entra droga. Se quer usar, portão para fora, e aí a gente sempre diz assim, você vai estar perdendo coisas boas aqui dentro, porque o tempo que você vai estar fumando lá, nós vamos estar partilhando aqui, e uma partilha pode te ajudar a se manter limpo. Faça a escolha. Mas perto de nós, não. E acaba que são poucos que acabam indo lá, a maioria acaba conseguindo ficar. Assim como eu vejo o Lilian, Alex, a Graça, a Maria, que eu estou vendo aqui, eu vejo aqueles familiares que, quando falam assim, eu não tenho problema. Aí eu pergunto para eles assim, se eu consegue ficar numa reunião 2 horas sem fumar? Não consegue. Aí eu pergunto, será que ele não tem problema? Se ele não consegue ficar 2 horas em uma reunião sem acender um cigarro, sem fumar uma droga. Ele não consegue ficar 2 horas em uma reunião sem fazer o uso de cigarro e quer que o filho dele entre em recuperação pelo resto da vida. Mas ele não consegue ficar 2 horas em uma sala, em uma reunião. Tem pessoas que não conseguem ficar 2 horas em uma reunião sem mexer com o celular, que hoje é uma droga. Para quem não sabe mexer com ele, se torna uma droga. Mas quer que seu ente querido entre em recuperação pelo resto da vida. Por isso que eu gostei do tema quando o Alex me deu a cooperação rumo à sobriedade. Aonde queremos chegar com as nossas recuperações? A pergunta que eu sempre gosto de fazer e deixar assim para as pessoas pensarem. Até onde você quer levar a sua recuperação?
Não aonde você quer que seu filho chegue na recuperação. Porque dele eu sei qual é a resposta. Você quer que ele nunca mais use droga. Mas e você? Qual droga você usa? Nós dissemos algumas. O celular é uma droga, a televisão é uma droga. A alimentação, se você não tiver controle, se torna uma droga. Hoje o celular no volante está quase igualando com o alcoolismo no volante. E aí tem pessoas que falam, não, eu não uso droga, eu só fico com o celular na mão, passando por cima de carro, por cima dos outros. Mas eu não uso droga. Será? É a Bel da prevenção que sempre coloca, mas será? É uma pergunta para a gente pensar. O cooperar, o buscar a cooperação, é pensar no outro. E quem é o outro? Se você tem um ente querido dentro da sua casa, querendo reunião, querendo participar, tem pais que não levam seus entes queridos para reunião porque está chovendo, porque está cansado. Mas quando o filho estava usando droga, não dormia enquanto ele não chegava. Ou eu estou errado? Se eu estiver errado, vocês podem dizer, não tem problema, eu estou aqui para isso. Então, eu aceito qualquer coisa. Mas não é aqui, pelo menos em Campinas, é o que eu vejo. Estou dizendo aquilo que eu vivi. Há 8 anos dentro do Amor Exigente é o que eu vi. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito de ficar pegando em livro, eu não sou muito de leitura, eu tenho essa dificuldade. Mas o que eu vivo é dentro de grupo, assim, sabe? Eu não tenho muita teoria em mente, eu tenho muita prática de grupo, assim. E eu digo que isso me enriqueceu de uma forma muito grande com tudo isso. Fez eu ter uma visão muito enorme. Por quê? Porque eu estou vivenciando isso na prática. Não tá. O que eu ganho em cada reunião, ontem nós tivemos a reunião presencial aqui, do grupo a qual eu pertenço, Campinas. O que eu ganhei ontem não tem em livro, não tem nenhum o que eu ganhei ontem dentro da sala. O que eu ganhei na reunião de quarta-feira, da reunião online de quarta-feira, a qual eu coordeno, junto com a Vivi, que está aqui junto comigo hoje, e mais a Dani e o Júnior, que nós estamos nós 4 ali nesse momento, o que eu ganhei na quarta-feira não tem livro. Por isso a importância de estar dentro de uma sala. A recuperação, você pode fazer a leitura, deve buscar conhecimento com os profissionais, buscar conhecimento nos livros, mas busque a vivência na sala. Não existe vivência em livro. A vivência está na sala. Ali é a verdade nua e verdadeira. Ali você vai ver pessoas se transformando. E não da água para o vinho, é sim do vinho para a água. É essa troca. É esse milagre diário que, graças a Deus, eu venho presenciando. E eu digo diário porque eu estou quase a semana inteira dentro de reunião. E tem pessoas que às vezes perguntam para mim assim, Antônio, como que você aguenta participar de reunião a semana inteira? Eu falo assim, porque eu aguentava usar droga todo dia, companheiro. E nunca reclamei. Nunca deixei de sair para usar droga porque eu estava cansado, ou porque estava chovendo, ou porque a minha família não tinha me dado dinheiro, ou porque eu estava sem o carro, não interessava, eu ia. E hoje eu não vou no grupo. Mas por que não? É só 2 horas. Eu saía de manhã e voltava só no outro dia para dentro da minha casa. Eu não vou poder ficar 2 horas hoje numa reunião que vai me fazer um bem. Essas 2 horas vai valer para mim as outras 22 horas seguintes. Nossa, que delícia. O meu dia só se completa quando eu estou dentro de uma reunião. E se eu não estiver dentro de uma reunião, eu vou estar rezando junto com a minha esposa. Ou eu vou estar assistindo um filme junto com a minha esposa, deitadinho lá, quietinho. Também é bom. Eu não fazia isso, eu não conseguia ficar dentro da minha casa. Eu não gostava do meu lar. Eu gostava da rua, ainda gosto. Mas hoje eu aprendi que na rua existem tantas coisas boas, tantas coisas prazerosas. Terça-feira eu vou vivenciar uma.
Eu vou sair de dentro da minha casa para ir numa confraternização. Eu vou sair, vou estar na rua. Que delícia! Mas eu vou estar na rua com pessoas que estão com o mesmo propósito que eu. Eu só saio da minha casa para ir em qualquer lugar se for com pessoas que têm o mesmo propósito que o meu, que é ter qualidade de vida. Eu não digo nem a sobriedade, porque eu tenho amigos meus da igreja, que são da igreja, que eles tomam a bebida alcoólica deles. Mas eles não têm a doença que eu tenho. Eles vão lá, tomam uma latinha e para, tomam um copo, para. Mas eles têm qualidade de vida. Então, eu saio por quê? Porque eles têm o mesmo propósito que eu, que é ter qualidade de vida. E eles hoje me respeitam. Ninguém me oferece droga. Porque se eles me oferecessem, eu também não daria com eles. Eu já teria dado tchau para eles. Aqueles que me confrontam não servem para ser meu amigo. E eu sempre digo que hoje eu não quero amigo, eu quero pessoas que sejam parte da minha família. Porque quando eu tive amigos, eu usei droga. Então hoje eu não quero mais. Eu não tenho um amigo. Hoje eu tenho família. Todos fazem parte da minha família. Vocês fazem parte da minha família. O amigo ficou muito pequeno. Porque se eu consigo sentar numa sala e abrir o meu coração e partilhar tudo, isso eu não faço com um amigo, isso eu faço só com família. Então vocês não são meus amigos, vocês são minha família. O amigo foi só uma etapa para vocês se tornarem meus amigos. E eu vejo que para o processo de recuperação acontecer e para a cooperação aparecer na sobriedade, é preciso que, quando eu vá falar a minha história, esse dia eu mandei até um post para a Vivi, que estava falando sobre isso, mais ou menos assim. Quando vou falar da minha história, que eu não esqueça dos meus erros. Eu preciso, qual o problema de eu falar dos meus erros? É minha história. Eu não vou apagar, eu vou corrigir e melhorar. O amor exigente vem e nos coloca de pé. O amor exigente me transformou em um homem. Ele me deu, não foi a minha vida de volta, ele me deu uma nova vida. Em branco, assim, me deu fazer, Antônio, escreva agora. Mas ele me deu a caneta também. Ninguém mais escreve por mim. Por muito tempo eu permiti que outro tomasse conta da minha vida. Um traficante tomasse conta da minha vida, que o dono de um bar tomasse conta da minha vida, que os meus amigos do uso tomassem conta da minha vida, que a minha própria esposa tomasse conta da minha vida porque eu joguei para o alto. Hoje não, hoje essa caneta, quem escreve nela sou eu. A folha em branco que eu tenho diariamente para escrever sobre a minha vida diária, é só eu que escrevo, não permito que mais ninguém pegue nela e escreva na minha história de vida do dia de hoje. Porque é nela que eu escrevo agora. Eu não estou mais focado no ontem. O de ontem já foi. Assim como nesse processo de recuperação, eu venho e percebo, dentro de sala mesmo, que quando a gente entra em recuperação, a gente começa a colocar novos bordões, né? A se colocar novas placas dentro de nós. Rótulos. Porque quando eu estava no uso, eu fui rotulado de tudo que vocês imaginar de nome. Tudo, sem exceção. Aí eu entrei num processo de recuperação e aí as pessoas começaram a querer me rotular de novo. Eu parei um momento e falei assim, pode parar, eu não permito mais rótulo. Então eu não me rotulo mais, em nada. Nem no meu processo de recuperação eu me rotulo mais. Então, se vocês perceberam, eu não me apresentei como um adicto e nem como um dependente. Eu não sou adicto. Adicto é escravo. Antônio não é mais escravo. Eu sou um adicto em recuperação. Eu sou escravo da minha recuperação? Não, a minha recuperação me fez livre. Eu não sou escravo dela. Mas isso sou eu, tá? Eu, Antônio. Eu respeito aquele que se apresenta. Eu sou um adicto em recuperação. Porque se essa fala fazer com que ele fique limpo, continue falando. Se você se apresentar como um dependente químico em recuperação e isso te ajudar a ficar limpo, continue falando. O importante é estar limpo. É que eu fui buscar uma forma de viver a minha sobriedade. E me deslibertar desses rótulos. Eu não sou um dependente químico, eu não estou usando. Eu renovei minha habilitação recentemente, a minha carta é a letra D. Eu tenho a carta de moto e para dirigir caminhões. E eu tive que fazer o exame toxicológico.
E eu fui de peito aberto fazer o exame toxicológico, porque eu já sabia. Olha como é bom você se conhecer. Eu já sabia o resultado. Que delícia. E aí eu peguei aquele papel, eu até apresentei ele no webinar. Eu peguei aquele papel e mostrei. Falei, aqui, ó, não tem nenhuma substância química no meu corpo. E eu falei isso para algumas pessoas, as pessoas falaram, ai, Antônio, que legal, você está em sobriedade mesmo. Eu falei assim, mas como assim? Não, companheiro, esse papel não mostra a minha sobriedade. Esse papel só mostra que eu não estou usando droga. Esse papel não mostra a minha sobriedade. Nunca vai mostrar a minha sobriedade, esse papel. Esse papel só mostra que eu não fiz o uso de droga durante os últimos 6 meses. Mas a minha sobriedade não está ali. A minha sobriedade, quem mostra sou eu. Não existe papel que mostre dela. Minha sobriedade sou eu que vou te mostrar através do meu comportamento, através do meu trabalho, através das minhas atitudes, através do meu amor. Primeiro, amor próprio por mim mesmo, porque eu posso amar o outro, eu preciso me amar. Papéis não mostram isso. Eu fui convidado uma vez para ir lá na comunidade terapêutica que eu passei, para fazer a entrega dos diplomas para os meninos que estavam tendo alta. Eu cheguei lá, eu entreguei só um e quase rasguei o diploma. Eu só não rasguei porque eu fiquei meio que sem jeito, mas eu não entreguei mais nenhum. Eu falei assim, eu não gosto disso. Porque tem pessoas que pegam esse diploma e acham que está curado, e não é isso. É só uma etapa. Eu falei para o companheiro que eu entreguei o diploma, assim, ah, se eu fosse você, eu rasgaria isso. Porque isso aí não mostra a sua sobriedade. Isso aqui não vai mostrar a sua recuperação. Esse diploma só mostra que você concluiu um tratamento dentro de uma comunidade terapêutica. Eu rasgaria e jogaria fora. E ele rasgou e jogou fora. Ele não se agarra a esse diploma, é muito pequeno para a sua recuperação. Agora, se você quer só isso, beleza, coloque ele num quadro, coloque na sua parede. Se isso aí for sobriedade para você. Sobriedade não é para nós ficarmos presos dentro de nossas casas. Que graça teria. Que graça teria se eu ficasse em recuperação deitado na minha cama. Não iria ter graça. O gostoso é sair, é mostrar para os meus irmãos que tem como ter uma vida tranquila, sem o uso de droga. A droga é muito pequena. Ontem o Fábio veio de Serra Negra, aqui em Campinas, falar no grupo para nós. E ele fez uma fala que a droga é muito pequena pela qualidade de vida que nós temos hoje, e eu concordo com ele 100%. Fábio é um dos meus padrinhos. É muito pequena a droga, pelo tamanho da vida que nós temos hoje. Ficou muito pequena. Eu hoje digo que eu vou numa reunião de sobriedade com amor exigente, eu não vou mais por causa da minha dependência. Porque eu não tenho, eu não vou mais porque eu sou um adicto, porque eu não sou adicto. Mas eu não vou mais porque eu tenho uma doença comportamental que me leva ao uso. Porque, para mim, a doença da dependência química ela é comportamental. Então, eu tenho um distúrbio comportamental que me faz eu levar ao uso. Para mim, isso é para mim, Antônio. Mas hoje eu não vou mais no grupo para isso. Ficou longe já para mim. Só por hoje. Hoje eu vou numa reunião de sobriedade com amor exigente para fazer manutenção da minha sobriedade. A minha esposa hoje vai numa reunião de cônjuge para fazer manutenção da sobriedade dela. Porque seria muito pequeno para mim ir no grupo só para fazer manutenção de aprender a ficar abstendo da droga. Eu não iria ser quem eu sou hoje. Tenho certeza do que eu estou dizendo. Se eu fosse numa reunião de amor exigente, para só olhar para dentro do Antônio, eu já teria recaído há muito tempo. Porque todas as vezes que eu olhei só para dentro, eu caí no uso. Eu nunca fiquei em recuperação. Agora, quando eu entendi que eu tinha que sair de mim para o outro, com todo cuidado, com toda cautela, eu evoluí e venho evoluindo. Isso é sobriedade, para mim. Sobriedade é eu parar. Eu trabalho fazendo com protéticos, eu faço entrega de prótese dentária. Eu parar no semáforo, tirar a bala do bolso, e depois abrir ela, colocar a bala na minha boca, pegar o papelzinho e pôr de volta no meu bolso. Não jogar no chão. Mas ali eu estou sozinho. E é nesse momento que a minha sobriedade tem que
que aparecer para o Antônio. Porque mostrar a minha sobriedade para vocês, para mim é muito fácil. E para o Antônio, na hora que ele está sozinho com ele mesmo. Nossa, que dificuldade que eu tenho de mostrar minha sobriedade para mim mesmo. São nas pequenas atitudes que eu consigo fazer com que a minha sobriedade se apareça para mim. E quando eu enxergo, eu falo assim, nossa, que coisa mais linda. Vou continuar. Nunca desistam de vocês. Nunca deixe de olhar para dentro de vocês em busca dessa recuperação diária. É só por hoje e para sempre. Esse é o lema que nós temos dentro do Amor Exigente, na área da recuperação, na área da sobriedade. Só por hoje e para sempre. Porque o só por hoje, para nós, como Amor Exigente, é o essencial, sim, mas para nós ficou pouco. Então, quando a gente elaborou esse tema, quando a equipe de sobriedade elaborou esse tema, junto com o nosso manual da sobriedade, quando nós elaboramos o manual junto com esse tema, foi pensado com muita atenção e muito cuidado. Eu sei que eu tenho que vivenciar o hoje, mas eu quero o amanhã também. Então, por isso, do só por hoje e para sempre. E eu vivencio tudo isso. A minha esposa vivencia isso. As pessoas que estão ao nosso redor vivenciam isso. E quando a gente dá o exemplo, né, a gente aprendeu que o testemunho arrasta, não é isso que dizem? Testemunho arrasta. Hoje, na sala a qual eu participo, de sala de sobriedade, é tão bonito, igual ontem, a gente sentado em círculo, vamos iniciar a apresentação. Não teve um se apresentando se não fosse assim, ó, eu sou membro de Amor Exigente, limpo só por hoje e para sempre. Cada vez que eu vou escutando aquilo, eu vou me arrepiando, assim, sabe? Que eu vejo que as pessoas estão se libertando dessa prisão da recuperação. Ao mesmo tempo, conseguindo sair e se permanecer em sobriedade. Assim, a sala que a gente está, a Vivi ajuda nós a coordenar ali, que ela é a família representada para nós dentro da sala, junto com a Dona Penha, mas a Dona Penha está afastada por causa do Covid. Se Deus quiser, vai voltar em breve. Eles mostram para nós que, puxa vida, que delícia ver todo mundo entrando num processo de recuperação, conseguindo ficar limpo. Conseguindo, assim, quase que a sala inteira conseguindo ficar em recuperação. Alguns recaem ali no meio do caminho e rapidamente já se agarra de novo com a sala vai estar sempre de braços abertos para recebê-los. Mas aí, e o lar? As nossas casas, vai estar de braços abertos para nos receber? Quando um filho sai de uma comunidade terapêutica, chega em casa, se nós fizermos uma festa para ele, nós não vamos estar ajudando ele. A gente pode estar promovendo a recaída dele. Filho que volta de comunidade terapêutica não tem que ter filho, marido, esposa, não importa. O ente querido que volta de dentro de uma comunidade terapêutica não tem que ter festa. Tem que ser acolhido. Festa não acolhe. Tem que ser acolhido. E acolhido por quem? Pelos seus familiares que ali vivem. Então, se é um filho, pai e mãe, acolhe. Se tem irmãos que moram fora, traga para dentro da casa para que acolha. O seio familiar acolha. Com o quê? Com festa? Não. O máximo, qual é o prato que ele mais gosta? Faça esse. Um almoço, um jantar, algo simples. E já aproveita o momento para estipular as regras, que Dona Mara até ajudou nós aqui, estipulando lá 12 regras de como tornar um lar comunidade terapêutica. Já se agarre ali também. Já elabore isso. Ajude ele a viver o processo de recuperação dele, que vai ser difícil. Porque parar de usar droga é fácil. Difícil é dizer não para os velhos hábitos, dizer não para os amigos, dizer não para os lugares, dizer não para as situações. Isso é difícil. É trabalhar as 4 áreas da recuperação, que é bio, psique, social e espiritual. Precisamos trabalhar isso. E se nós, que estamos em recuperação, não trabalharmos as 4 áreas, vai ficar capenga. E pode ser que a gente caia. Dentro do Amor Exigente,
espero que vocês nunca escutem alguém falando sobre lapso e um coordenador ficar em silêncio. Não existe lapso para nós. Eu já vi pessoas sendo internadas por causa de lapso. Eu tive um lapso onde eu fui no bar, tomei só um gole de pinga e voltei embora. Não, você teve uma recaída. Eu só fumei um traguinho da maconha. Eu tive um lapso. Não, você teve uma recaída. Eu só dei R$ 20 para o meu filho. Ele pediu 50, eu só dei 20, então eu tive um lapso. Não, você teve uma recaída de comportamento. Eu coloquei a regra de que o almoço ia ser retirado 12h30 e o meu filho chegou 1 hora e eu deixei ele almoçar. Eu tive um lapso. Não, você teve uma recaída. Eu fiz uma regra e o meu filho não cumpriu e eu não fiz mais nada. Você recaiu de novo. Os familiares, eu vejo os familiares colocarem muitas regras, mas nenhuma consequência do não cumprimento das regras. Regra. E se ele não cumpre a regra? Qual é a consequência dele não ter cumprido a regra? Os familiares às vezes não sabem. Assim como os familiares, quando a gente coloca, eles entram lá no site e olham as 12 regras de como tornar uma comunidade terapêutica familiar, seu lar uma comunidade terapêutica. Eu vou colocar essas regras. Ele só foca no ente querido que saiu da internação. Mas a dona Mara não escreveu as regras só para o ente querido que saiu da internação. Essa regra é para todos que estão envolvidos dentro desse lar. Ou seja, se você colocar uma regra dentro da sua casa, se a Graça, que eu estou vendo a Graça aqui, vou usar ela. Se a Graça escrever uma regra para o lar dela, que ela seja a primeira a cumprir essa regra. Ela seja a primeira a cumprir a regra. Porque senão fica fácil demais nós colocarmos as regras para que o outro cumpra. Aí entra as metas. Como que é as metas nossas? Ela é para nós. Não tem como eu colocar uma meta. Minha meta é levar minha esposa no cinema. Aí ela chega e fala assim, não vou. Eu não cumpri minha meta. Se eu colocar na minha meta, a minha meta é convidar a minha esposa para ir no cinema. Eu faço o convite, ela fala assim, não vou. Eu cumpri a minha meta, porque a minha meta era convidá-la, não era levá-la. Então, o programa de Amor Exigente nos dá tudo. Ontem eu dei um retorno para um companheiro, falando que para que ele consiga trabalhar a evolução da qual ele colocou que ele precisava, falei para assim, oração da serenidade. Mas na hora que você tiver com a dificuldade, não é para você fazer a oração da serenidade, porque ela pode ser que ela seja grande e no meio da oração você exploda. Não, pegue os trechos da oração da serenidade. Então, se você não está conseguindo lidar com o outro, qual o trecho da oração da serenidade você vai usar? Aceitar aquilo que eu não posso modificar. Só um trecho. Só um trecho. Por isso é importante nós termos as coisas gravadas, as mais importantes. Que dia é hoje? Primeiro dia da minha nova vida. E se eu falar isso só da boca para fora, não vai conseguir com que isso se aconteça no meu dia. Agora, se eu realmente falar isso, porque é o primeiro dia da minha nova vida, e se eu estou cada vez melhor, que isso seja uma verdade. Mas eu não estou bem, então eu estou tentando ficar cada vez melhor, mas continue tentando. E para ir já finalizando, eu quero dizer para vocês assim, doe o que doer, sangre o que sangrar, entre em recuperação. Vivam a sobriedade. Para os meus irmãos, para os meus familiares que viveram a vida perdida igual eu vivi, quer o processo de recuperação hoje? Doe o que doer, sangre o que sangrar. Não use.
Não use, porque vai ser pior. Eu comparo a sobriedade, esses dias eu fiz essa comparação e dei até como um retorno. A sobriedade, para mim, ela é uma rosa. Uma rosa. Todo mundo conhece uma rosa aqui, né? Cheia de espinho, não é? Mas se nós passarmos pelo espinho, nós chegamos na rosa, onde tem aquele perfume tão gostoso, não é? Cheiroso, gostoso. Mas para chegar até lá, é uma caminhada. Para mim, Antônio, a minha recuperação é uma rosa. E eu falo assim, ó, eu ainda estou no processo dos espinhos. Então, para que eu mantenha a minha recuperação, eu ainda sinto a dor, às vezes sangra, mas eu permaneço porque eu quero sentir o perfume da sobriedade. Mas quando eu não estava em sobriedade, eu também estava no espinheiro, mas só no espinheiro, sem cheiro, sem perfume, que me sangrava, que fazia com que doía, e através do que eu fazia, os meus entes queridos também acabavam sentindo a dor, caindo dentro desse espinheiro, e sofrendo, às vezes, muito mais do que o próprio Antônio. Mas o processo do rumo ao espinho, em rumo à rosa, para sentir aquele perfume da sobriedade. Olha, eu falo de sobriedade, hoje a minha boca enche, fica cheia de saliva, assim, sabe? Lá, muito tempo atrás, eu falava de droga, minha boca salivava. Graças a Deus, só por hoje, isso eu nem penso mais. Olha, como é gostoso, prazeroso sentir esse aroma, esse perfume da sobriedade. Queria que vocês estivessem aqui perto de mim, que vocês iam ver como eu tô aqui todo quente, o pescoço já avermelhado, porque é muito bom falar de recuperação. Nossa, gente, vocês não têm noção. O que é eu fazer uma reflexão diária de tudo que eu já fiz na minha vida e de quem eu sou hoje. E quando hoje eu olho para o meu passado hoje eu enxergo a sobriedade nele. Que delícia. Há 24 horas atrás eu estava em sobriedade. O meu passado hoje já é sobriedade. E aí eu fico falando e pensando assim, o porquê que eu vou ir no meu passado tão distante aonde foi doído? Não, eu vou ficar no meu passado que tem sobriedade, que delícia. É ali que eu quero partilhar, ali que eu quero navegar. Eu não preciso ir lá. Eu sei o que eu sofri. A minha sobriedade me tirou de dentro da fossa. O amor exigente me tirou da fossa. Eu não tive fundo de poço. Poço, para mim, é lugar de água limpa. E eu me conheço, eu ia viver lá dentro. Eu vim da fossa, e eu não preciso dizer, né? Eu acho que todo mundo sabe o que é uma fossa. Foi de lá que eu saí, a amor exigente me lavou, me purificou, me passou perfume e falou, agora vai. E é assim que eu venho trilhando. É assim que as pessoas que vivem ao meu redor vêm trilhando. E é assim que eu gostaria que vocês trilhassem. Essa cooperação na recuperação. E eu gostaria que vocês ficassem com isso na mente de vocês. Cooperem com a recuperação do seu ente querido, sim. Mas para cooperar com a recuperação do seu ente querido, é necessário você estar em recuperação. Porque aí você vai ter plena convicção daquilo que você vai falar para ele. É igual eu coloquei. A minha esposa me aponta, ou as minhas outros familiares de recuperação me apontam, e eu aceito porque eu sei que eles também estão. Quem não está em recuperação, não vai me apontar porque eu não vou aceitar. Mas quem está, nossa, como eu aceito. Vivam, sintam, respiram a recuperação de vocês. Eu tenho certeza do que eu vou dizer. Quando vocês experimentarem, não tem nada melhor do que isso, a não ser o nosso poder superior, que se chama-se Deus, para mim. Eu já vi vários profissionais dizerem que quem usou droga experimentou um dos melhores prazeres do mundo. Acredito que mais alguns de vocês também já escutaram. Eu, quando escuto isso, eu fico com a mão levantada, assim, sabe? Porque se me der daí a oportunidade de falar, eu vou falar assim, mentira! Eu usei, então eu posso dizer, isso não é um dos melhores prazeres do mundo, não. A sobriedade, sim. E eu também venho experimentando isso hoje.
Amanhã eu vou lembrar dessa reunião, eu vou vivenciar todo esse momento, todo esse prazer. A droga que eu usei, era 5 minutos depois eu precisava de outra dose, porque aquele prazer que eu senti já tinha ido embora. Não tem como a droga ser um dos melhores prazeres da qual a gente já sentiu. Não tem como. Para mim, não tem como. Pode ser que eu esteja errado aqui, mas para o Antônio não tem como. O melhor prazer que eu experimentei e venho experimentando há 8 anos se chama sobriedade. Se chama ficar abstendo de álcool ou outras drogas. Esse é o melhor prazer, foi a melhor opção que um dia eu coloquei nas mãos, falei assim, eu quero para mim. Esse, para mim, eu, Antônio, para mim esse foi o melhor prazer que um dia foi me apresentado e eu falei assim, quero. Porque a droga também foi me apresentada e eu falei, quero. Não. A droga tirou tudo de mim. A droga fez eu chegar um dia na frente do meu portão, bater palma e chamar por mim mesmo. Por mim mesmo. A minha esposa que abriu a porta e viu eu chamando, ela viu o marido dela chamando por ele mesmo. Eu não sei nem que sentimento que ela deve ter vivenciado nesse momento, também nem procurei saber. Então, a droga tirou isso de mim. Não tem como ela ser tão prazerosa do jeito que alguns falam. Não tem como. Aí, amor exigente, a minha sobriedade veio, me devolveu minha identidade e falou assim, hoje você é uma pessoa nova, você é uma pessoa especial, você é uma pessoa valiosa, vai embora. Vá levar a mensagem para aqueles que precisam. E é isso que a gente estamos fazendo. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui iremos conseguir transmitir a mensagem de que sobriedade não é só para o dependente. Quando um filho de vocês chegarem para vocês dizendo, mãe, eu estou em sobriedade, diga para assim, eu também. Então vamos conversar sobre elas. Sente, discute, converse, mostre a sua sobriedade para ele, pede para que ele mostre a sua, aprenda um com o outro, que vai funcionar. Então, gratidão, obrigado a todos vocês, obrigado Alex, Lilian, gratidão por poder estar aqui, obrigado por um dia de hoje, uma sexta-feira, que era o dia a qual eu abri o portão para sair para usar droga, e hoje eu fico aqui dentro para trabalhar sobre a sobriedade e estar dentro desse grupo de amor exigente que tanto me enriquece. Então, muito obrigado por vocês me permitirem ser útil no dia de hoje. Estamos juntos sempre. Um beijo no coração. Gratidão. Gratidão.